Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Roberto. Na aula de hoje vamos ver duas técnicas aí de autossintonia de controladores, tá? Como que a gente faz de forma experimental a sintonia do controlador PID, tá? Ou do controlador P, do PI, do PD, etc, tá? Bom, vamos relembrar antes da gente começar a ver os métodos de sintonia, né? Revisar o controlador PID, né? A gente já viu aí que ele é usado, né? Estima-se 70 a 80% dos controladores industriais usam o esquema proporcional integral derivativo, né? Vocês vão, quem for trabalhar com a parte de automação, parte de controle em indústria, né? Tanto processos de nível, temperatura, né, etc. Provavelmente vão utilizar, né, o controlador industrial já programado. Então o que a gente tem que ajustar geralmente são os valores, né, do controle do ganho proporcional, né, do tempo TI e o TD, né, do controlador derivativo e da parte integral também, tá? Aqui a gente tem uma revisão, então, um ganho proporcional ao erro, né? O ganho KI proporcional ao somatório do erro e o KD proporcional à derivada do erro, tá? Então, esses são os três termos, né? Aqui, essa parte é bem interessante aqui, que ele dá uma base empírica do que você tem que fazer, né? De acordo, qual é o ganho que você tem que aumentar ou diminuir conforme a propriedade. Então, o sinal de controle é proporcional ao erro instantâneo. Aumentar o ganho PKP tende a acelerar a resposta do sistema. O termo de controle proporcional tem pouco efeito na diminuição do erro de realimentação. Tá? Então, a gente aumenta aí, tenta acelerar, né, a resposta do sistema com o ganho KP. Termo de controle integral, né, o KI. Integral de E de T dt. O sinal de controle é proporcional à soma integral de todos os sinais de erros passados. E, portanto, o termo de controle integral será não nulo, mesmo quando o erro de realimentação for zero. Por esse motivo, o controle integral é usado para reduzir o erro de rastreamento, né, de acompanhamento no estado estacionário. Tá? Já estudou esse termo também. E o termo de controle derivativo, né, o sinal de controle, é proporcional à derivada instantânea do sinal de erro. Portanto, o sinal de controle derivativo antecipa a resposta do sistema, né? Em geral, aumenta o ganho D, né, KD, reduz o sobrevalor e adiciona amortecimento ao sistema de malha fechada, tá? Tem aqui um diagrama de blocos aqui dos elementos individuais, tá? Esse diagrama de bloco a gente poderia estar simulando ele no Simulink, né, que é um software aí que faz parte geralmente integrante aí com o MATLAB, tá? A gente acabou fazendo a disciplina com o Octave, tá? Então o Octave só tem a parte do MATLAB, a parte de script, mas quem tiver a oportunidade de executar o Simulink, né, vocês podem estar tentando montar esse diagrama de blocos aqui. Você tem o G da planta, né, ganho KP, KI sobre S e KD sobre S, tá? E aqui a parte de realimentação. Geralmente é legal fazer a simulação utilizando o Simulink. Bom, então esse aqui é a nossa lei de controle UDT aqui, né, que é o somatório de todas essas contribuições aqui. Muito bem, escrevendo aqui o G do controlador de outra forma, né, numa forma de função de transferência, fica dessa forma aqui. Muito bem. Então, regras de Zeigarnik para ajuste do PID, tá? Então, foi feito aí por Zeigarnik em 1940, né? Desenvolveram duas regras para ajustar ou selecionar os três ganhos do PID, né? O KP, o KI e o KD. Regra 1. Método da curva de reação ou curva S, né? Muitos sistemas físicos apresentam uma resposta na forma S. É aquela resposta, pessoal, do sistema de primeira ordem, né? Então, a gente vai tentar encontrar parâmetros que geralmente se aproximam àquela resposta do sistema de primeira ordem que a gente estudou. A resposta na forma S pode ser obtida através de experimentos, né? A gente vai ver aqui nos próximos slides. Então, o que acontece? A gente vai obter essa resposta do sistema, tá? Pode ser um sistema de segunda ordem, certo?
a gente vai aplicar uma entrada do degrau e vai ver a saída, né? E se ela tiver esse formato S aí, a gente já pode aplicar esse método aí dos Ziegler-Nichols para obter parâmetros dessa curva S e assim né, ter um chute inicial, né, um valor empírico dos valores de Kp, Ki e Kd, tá? Ou configurações desse tipo. E tem o método ganho final aí, né, o método do ganho crítico, né, da oscilação. Com o aumento contínuo do ganho no ramo direto, né, a gente vai aumentando o ganho Kp, né, o ganho Kp, até que haja oscilações, né, estejam presentes na resposta do degrau de malha fechada do sistema. Então, aquela estabilidade marginal, né? Então, lembra lá quando a gente estudou o método de Ruff, né, para analisar a estabilidade, tinha o ganho, o K crítico, né? O ganho crítico que o sistema ficava instável. Então, a gente vai fazer exatamente isso. Ajustar o ganho até que chega naquele K crítico, né? Ou o K que está sobre o eixo imaginário lá no nosso diagrama de lugar geométrico das raízes, né? Então, aquele ganho que está sobre, né, o eixo imaginário, né, é esse ganho marginal aí, essa estabilidade marginal. Esse ganho que vai permitir, que vai dar aquela oscilação. Então, o que a gente faz na prática? Vai aumentando o ganho até que a resposta do sistema fique oscilatória e a gente pega dessa oscilação parâmetros que vão permitir que a gente ajuste o nosso controlador, ok? Basicamente essa é a ideia aqui dos dois controladores. Então vamos para o método da curva S, tá? Quais são esses parâmetros aí? Então o que aconteceu aqui? A gente aplicou uma entrada degrau unitário aqui, né? E aí, o que acontece? Eles experimentam na malha aberta e registram a inclinação R e o atraso no tempo TD. Tá? Então, o que vai ser feito aqui, pessoal? Então, a resposta aqui do sistema, então essa aqui é a resposta um degrau. Tá? E o que acontece aqui? Como que a gente ajusta? A gente vai pegar esse parâmetro aqui, esse TD aqui é aquele atraso, né? Aquele atraso puro. Lembra que a gente estudou o E elevado a menos ST, né? Que é em termos de atraso do sistema de primeira ordem, por exemplo. Então esse TD é esse atraso aqui, tá? Então, a gente vai modelar isso aqui como atraso, né? Tempo de atraso. E o T aqui, ó, é esse tempo, né? Que está relacionado. Então, com essa reta aqui inclinada, né? Então, o que a gente vai fazer? Vai traçar essa reta, né? No ponto de inflexão aqui, geralmente a gente tem que achar mais ou menos onde é esse ponto, ou estimar, né? Esse ponto de inflexão da curva S aqui, né? A gente vai passar a tangente. E vamos pegar aqui qual que esses valores. Então, traçando aqui, então aqui é TD, aqui é T, até chegar na amplitude, tá? E basicamente é isso, tá? Esse A, pessoal, observe se ele não começar em 0, né? A gente vai pegar o valor, ou de 7 a 10 aqui, então o valor que vai ser do A nosso vai ser 3, tá? É sempre a partir do valor inicial até o final, né? Etc. Então, a partir desses parâmetros aqui, né? R, né? T, TD, etc. Aqui tem uma tabelinha, tá? Que foi baseada e foi criada por Ziegler-Nichols aí através de experimentos, tá? E eles chegaram que um bom ajuste aí, né? Para Kp, né? Se for um controlador P, né? Seria 1 sobre RTD, né? PI, né? PID, tá? Então a gente tem várias configurações diferentes aqui e opções, né? De uso do controlador, tá? Então basicamente a gente estima esses parâmetros da curva da resposta do sistema, né? Real, e calcula os valores aqui de Kp, Ki e Kd para cada um desses tipos de controle, tá? O método do ganho final, já que ele é que a gente executa o experimento, né, ou simulações aí na malha fechada e aumenta continuamente o ganho proporcional Kp
até que sejam observadas as oscilações permanentes. Então a ideia é a gente aumentar o ganho do controlador até que ele fique marginalmente estável. Tá? Então aqui é a mesma coisa, resposta do degrau, né, e aumenta o ganho até que ele fique marginalmente estável. E a gente vai pegar das oscilações, quando ele começar a oscilar, qual que é esse período F aqui, ó, PF, tá? O período de oscilação aqui, tá? O período crítico, o ganho crítico, tá? O KF aqui vai ser o ganho final aqui. Qual que é o ganho final? O ganho que estabilizou o sistema aí, que ele ficou marginalmente estável. Aqui, novamente, né, essas regras estabelecem valores iniciais para os ganhos PID. Então, não são... como se fosse um chute inicial aí, um bom chute inicial, tá? Pode ser que esse chute inicial já seja adequado para o nosso sistema, né? Mas a gente pode estar mudando também. Então, aqui, mais ou menos essa ideia aqui da gente achar qual que é esse ganho KF, e em cima do ganho KF, calcular KP, né? E do período crítico aqui, KI, etc. Ok, pessoal? Muito bem. Vamos ver esse exemplo aqui. Esse exemplo é, então, a figura abaixo aí mostra um sistema de malha fechada para controlar o pH em um processo químico, tá? Então, um exemplo aqui diferente aqui de controle de pH, tá? O nível de pH de uma solução em um tanque de reação com agitador é medido por um sensor de pH reelementado para determinar o erro de pH. Então a gente tem uma referência aqui de pH aqui, que depois pode ser neutra ou pH igual a 7, né? Não, desculpa, a referência aqui vai ser 9, né? Alcalina. Muito bem. O nível de pH de uma solução em um tanque de reação com agitador é medido por um sensor de pH e realimentado para determinar o erro de pH. O controlador G de C de S emprega o erro de pH para obter a razão de mistura ácido alcalino, né? O de T. Então aqui vai ser ácido alcalino aqui a entrada, tá? Da vazão de entrada do tanque. Se U maior que zero, a vazão de entrada é alcalina. Se U menor que zero, a vazão de entrada é ácida, tá? Então vai estar calculando aí positivo, né, alcalina, e negativa ácida. Emprega a regra de sintonia para projetar o controlador PID, que fornece uma boa resposta da malha fechada para um comando de entrada de referência em pH em degrau RT igual a 9, né? A alcalina se a solução no tanque é inicialmente neutra, pH 7. Tá? Então, apesar da dinâmica de reação no tanque não ser fornecida, né? Na figura 10.2, assume-se que o sistema real está disponível de modo a possibilitar a obtenção da curva de reação por meio de experimento. Então, a curva de reação aqui, ó, foi dada por essa figura aqui, tá? Figura 10.23 aqui. Tá? Perceba que ele começa em 7, o neutro dele é o 7, tá? Então o Azinho nosso aqui, ó, vai ser 9.5 menos 7, tá? A figura mostra a curva de reação de forma S, que resulta de uma entrada de degrau de T de vazão positiva alcalina aplicada à planta de malha aberta. Pode-se estimar o tempo de retardo como 30 segundos, tá? Então ele traçou aqui essa reta aqui, tangente ao ponto de inflexão da curva S, ok? E determinou qual que é o tempo de atraso. A amplitude, então, é 2,5, né? De 7, 9,5 menos 7 aqui. Então, de amplitude 2,5 sobre o T. E o T é 150 segundos que ele mediu aqui, ó. Né? Pelo valor que ele está colocando aqui, que deu 0,0167, né? Usando a tabela 10.1, aquela tabela aqui, né? 10.1. Usando essa tabela, então ele falou que os ganhos do PID, né? São esses aqui. Os ganhos do PID são esse aqui, Kp igual a 1.2, né, sobre RTD, 2,4, 0.04 e 36.
Aí o que, que ele faz aqui a mais, pessoal, que é interessante, né? Ele mostra aqui a resposta da malha fechada com referência a 9, tá? A primeira linha aqui com KP 2.4, KI 0.04 e KD 36, tá? E depois ele quer atenuar um pouco, né? A linha solda mostra o controle PID reduziu a resposta transiente a 1/4 do seu valor, né? pH igual a 10 após um ciclo, o combustível do projeto por causa da regra do ajuste resumidas na tabela. Lembre-se de que essas regras fornecem ao engenheiro de controle um ponto de partida factível para a seleção dos ganhos do PID. O pico de sobrevalor pode ser reduzido aumentando o ganho D, né? Então, a gente já tinha falado sobre isso. Então, ele vai aumentar o ganho D aqui para diminuir um pouco o sobrevalor. Como demonstrado pela curva com linha tracejada, figura 10.24, na qual KD é 50% maior. A resposta de malha fechada com KD 54 exibe um pico reduzido, pH 9,7 e é mais rápida com um tempo de assentamento menor que 200 segundos. Tá? Então melhora também o tempo de assentamento aqui. Tá? Aqui já deve estar na faixa aí de mais ou menos 5% a 2%. Tá? Então basicamente essa é a ideia, tá, pessoal? Vamos fazer agora o mesmo exercício aqui, só que aumentando aquele ganho KP lá, né? Até que fique instável, ele chegou ao valor ganho final aqui de 4,134, tá? Então vai começar a oscilar, tá? E aí o que que é? Quando a gente tem esse ganho crítico aí, né, o sistema vai passar de estável para instável, né? Esse ganho exatamente, a gente mede esse período de oscilações aqui, tá? E vai servir de parâmetro para a gente calcular, né? A gente já tem o ganho final aqui, o ganho crítico, né? E o período do final aqui também, né? Então, usando essas regras de Zernicus aqui, a gente consegue calcular quais são os ganhos KP, KI e KD, tá? Nota-se que esses três valores do ganho PID, produzidos pelo método do ganho final, são muito similares ao ganho de partida determinado pelo método da curva de reação, né? Que foram 2,4, 0,04 e 36. Então 2,48, 0,0385 e 40. Assim sendo, a resposta de malha fechada será praticamente a mesma linha sólida mostrada na figura 10.24. Então ele não mostrou aqui qual que é a resposta final, tá? Mas temos aqui esse exemplo aí. Pessoal, vamos tentar fazer esse exemplo aqui utilizando o Octave, tá? Eu vou passar aqui, deixa eu abrir o Octave. Eu acho que vamos continuar no próximo vídeo aqui. A gente continua para dar continuidade, tá?